Usman Ashga fez 9.445 km para chegar a Portugal. Quando saiu da cidade onde nasceu, Sialkot, no extremo nordeste do Paquistão, tinha 16 anos. De autocarro ou a pé, e os pés foram o principal meio de transporte durante grande parte do percurso, é esta a distância. Em linha reta, de avião, seria metade. Mas na altura Usman era só mais um indocumentado. Não há aviões para a Europa que deixem embarcar pessoas como Usman. Agora tem 22 anos, está em Portugal há 4, e apesar de ter decidido que não daria uma entrevista sobre esta história, encorajou-nos a contá-la em português, para que também nesta língua, que agora tenta que seja a sua, as pessoas entendam as dificuldades de quem é obrigado a emigrar através de canais ilegais, porque as leis europeias não permitem outra forma. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diários Migrantes, uma série de 5 episódios onde contamos a história por trás de 5 nomes: Kiran, Usman, Salima, Filomena e Willy. A sonoplastia é de Salomé Rita e a capa foi desenhada por João Carlos Santos e Tiago Pereira Santos. Este podcast é baseado nos diários escritos por estas 5 pessoas, que a Associação Arquivo dos Diários partilhou com o Expresso. O Diário de Usman é lido pelo jornalista Diogo Cavaleiro. Quero contar-vos sobre a minha imigração ilegal para a Europa, as dificuldades que enfrentei e os problemas que tive. Éramos no total 4 pessoas, eu, o meu primo e 2 amigos. Saímos do Paquistão em maio de 2018 e ninguém sabia para onde íamos e tampouco se sobreviveríamos. Eu não avisei ninguém em casa sobre o que ia fazer, porque cada vez que discutia este assunto em casa dava discussão. Deixámos Sialkot no dia 5 de maio de 2018 e fomos para Lahore. Vendemos os telemóveis, arranjámos um contrabandista iraniano que prometeu levar-nos até à fronteira do Irão. Em Lahore ficámos num quarto de hotel e de manhã partimos para Quetta, mais perto da fronteira do Irão, a 900 km de Punjab, a nossa casa. Demorámos 4 dias para chegar e mal chegámos, ligámos ao nosso agente e dissemos-lhe que já estávamos em Quetta. Um homem foi ter connosco num rickshaw e a primeira coisa que nos disse foi: passem para cá 5.000 rúpias paquistanesas. Lá se iam os primeiros 20 euros de Usman. Começa então a viagem a sério, em que cada paragem desembolsam pelo menos 5.000 rúpias. Todos os passageiros seguem com o mesmo destino, mas nem todos hão de alcançá-lo. Em casa ninguém sabe de Usman. Tinham passado 5 dias. Ninguém sabe onde ele e os primos estão. Só ao 5º dia de viagem é que os contrabandistas aparecem com os carros que os vão levar pelo próximo trecho do caminho. São muitos carros, uns 10 ou 12, mas mesmo assim não têm lugares para todos os que estão à espera, angustiados a querer seguir viagem. E é aqui que começa o Donkey. O jogo das cadeiras em carros de transporte de migrantes, como lhe chama Usman e tantos outros que fogem do subcontinente indiano com a cabeça posta no sonho Europa. Éramos 20 pessoas por cada carro, cuja capacidade máxima era de 8 ou 10 pessoas. Mal nos começaram a sentar, começaram também a bater-nos, a insultar-nos, e nós tínhamos que aguentar. Os veículos viajaram durante a noite através do deserto, não havia estradas, apenas areia por todo o lado. O nosso era um pesado 4x4 e apenas um dos carros tinha as luzes ligadas. Os restantes tinham as luzes desligadas. Não tínhamos qualquer ideia acerca do que iria acontecer. Na verdade, só pensávamos em Allah. Toda a gente e todos os carros seguiam em direção ao Irão. E finalmente, chegámos próximo da fronteira e o exército iraniano recebeu a informação de que carros de migrantes tinham chegado. O nosso condutor era paquistanês e entendia tudo o que dizíamos. Ele conduzia a alta velocidade e se alguém caísse, ninguém iria parar para apanhar essa pessoa.
Nós rezávamos para sermos apanhados, para que pudéssemos voltar para trás, mas ao mesmo tempo pensávamos no que diriam os nossos familiares e amigos sobre nós se voltássemos para casa desta forma. Diriam que partir havia sido uma escolha nossa, perguntariam se estávamos satisfeitos com a forma como fomos devolvidos. Levámos 2 dias para entrar no Irão. Depois de 12 ou 14 horas, a água havia terminado, a comida havia terminado, não havia ninguém para nos consolar, nem comida. Acabámos por revelar coragem e paciência. Subitamente começou a chover. Toda a gente abriu a boca. Era Deus que nos enviava a água. Descansámos um pouco e, passado 2 dias, tínhamos atravessado a fronteira. Começava novamente a caminhada a pé. Foi-nos dito que era uma caminhada de apenas 2 horas e que depois tínhamos carros à nossa espera. Não tínhamos água, nada, e só víamos montanhas atrás de montanhas. Encontramos um lago com água. Não era água corrente, mas ainda assim estávamos agradecidos de, ao menos, haver água. Depois caminhámos a noite toda. Foram mais de 14 horas a andar a pé. O cansaço era tão intenso que cada vez que nos sentávamos para fazer uma pausa de 5 minutos, adormecíamos. Falei com a minha mãe. Não tinha conseguido falar com ela nos últimos 10 dias. A minha mãe dizia que pouco importava o preço desde que eu voltasse para casa. A minha mãe, o meu pai e o meu irmão, todos pediram que eu voltasse, mas eu consolei-os e disse-lhes que estava tudo bem. Contei-lhes tudo e disse-lhes também que ia para a Turquia. Disse-lhes que tínhamos dinheiro e que estava tudo bem, que rezassem por nós e que tentaríamos manter contacto, mas que não podia voltar. O meu pai encorajou-me, disse-me para ir e que Allah estaria comigo. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A viagem do Irão à Turquia demora 5 dias. Nem a mãe, nem os amigos, nem os guias, nem os outros migrantes poderiam ter preparado o Usman para o perigo daquela viagem. Estão na cidade iraniana de Yazdan quando chega o carro que os levará à capital, Teherão. Há 50 pessoas na casa onde esperam este transporte. O carro de Usman leva 10 pessoas, 6 pessoas sentadas no banco de trás e 4 onde normalmente se colocam os pneus, ferramentas e bagagem. A única opção é viajar deitado. A cada 12 horas mudam de carro. Uma nova cidade ou uma nova vila, sempre condutores novos e todos violentos. Mudam de carro 5 ou 6 vezes. Daquelas pessoas que estavam em Yazdan, só cerca de 20 nesta coluna de carros. Se tanto, ninguém responde a Usman sobre o paradeiro das outras. Uns choram, outros riem, e Usman entende menos aqueles que riem. A água terminou antes de chegarmos a Teherão. O condutor não nos deu água ou parou em algum lado para podermos beber e dizia sempre que só faltava mais um bocadinho. Enquanto ele dizia que faltava só mais um bocadinho, os dias e as noites iam passando. Carros iam e vinham. Poderíamos ter ido sentados no carro, mas Teherão tinha muito policiamento e por isso não podíamos ir visíveis. Veio então um autocarro que levava pessoas normais. O autocarro tinha um esconderijo secreto, perto do motor, e portanto fazia muito calor. Antes de nós já tinham sido colocadas lá algumas pessoas afegãs com quem eles também gritavam e em quem batiam. Um traficante abriu esse esconderijo e pôs lá dentro 4 pessoas. Nós os 4, naquela caixa. Os restantes não sabemos onde foram metidos. O autocarro seguiu por 4 ou 5 horas e largou-nos à meia da noite. Lá encontrava-se um homem que nos levou consigo e mais carros esperavam por nós. O mesmo processo de antes, 6 pessoas à frente, 4 pessoas atrás. Não tínhamos ideia para onde seguíamos. Mas finalmente entramos em Teherão.
Havia uma casa com 3 quartos e uma cozinha. 10 pessoas ficaram aqui. Já lá se encontravam pessoas quando nós chegámos. Nós aguardávamos. Todos aguardavam. E a partir dali iríamos para a Turquia em vários turnos. Cada turno levava 10 ou 12 pessoas. Mal aqui chegámos, ficámos sem dinheiro. Ligam para o Paquistão e pedem dinheiro às famílias outra vez. Pedem que lhes transfiram dinheiro para uma conta bancária no Irão, que é de um dos condutores. Vão ter com ele no dia a seguir e ele dá-lhes o dinheiro que havia sido depositado. É um tipo sério, o primeiro desta história. Compram alguma roupa e comida. 10 dias depois de chegarem a Teherão, vêm chamá-los a casa. É dia de prosseguir viagem. Os traficantes deixam as pessoas em casas espalhadas pelos arredores das cidades e depois transferem-nas para a Turquia a conta-gotas, porque um grupo grande de carrinhas no meio do trânsito faz-se notar. Põem-se de novo a caminho, a pé. As montanhas são altas e os carreiros estreitos. O homem que os guia diz-lhes como andar e como não andar, de forma a não caírem montanha abaixo. Tinha chovido e os riachos estavam cheios de detritos e de lixo. Encontram malas e roupas deixadas para trás das várias pessoas que já tinham atravessado por ali. Continuam sempre. Às vezes atravessam riachos sujos de água escura e outras vezes têm de andar nas condutas de esgoto. É noite quando chegam à Turquia. Está um carro à espera. Chegámos a uma grande casa com 2 quartos. Ainda nos sobrava algum dinheiro e, portanto, podíamos seguir caminho. Entramos na Turquia às 2 da manhã, durante a noite, e mal chegámos eu informei a minha família. Dois dias depois estava em Istambul. Fui para a casa de um amigo. Tive que ficar por lá durante 7 dias sem fazer nada que não fosse comer e dormir, para recuperar da exaustão desses 2 meses. Depois, comecei a trabalhar lá e, passados 10 dias de trabalho, tive de ligar para casa para pedir dinheiro. Disse que precisava desse dinheiro para pagar a renda, porque não havia trabalho, e estas foram as razões que dei. O meu irmão, que trabalhava na Arábia Saudita, enviou-me o dinheiro. Quando recebi as 1.200 liras turcas, pensei em ir para a Grécia, a partir da Turquia. Novamente não informei a minha família e falei com o agente, sem contar a ninguém em casa. Quando parti, tive que viajar por 2 dias a pé, nas piores condições de sempre, a andar na água e nos bosques. Depois de 4 dias entrei na Grécia e lá esperei por ser transportado para a cidade de carro. Era um vale rural na Grécia. Eu estava lá à espera que chegasse o veículo e quando finalmente chegou, já éramos 45 pessoas à espera de transporte. Havia 2 veículos e o meu primo veio comigo num deles, num total de 7 pessoas dentro de um só veículo. Conduzimos por 10 minutos. O condutor parecia ser paquistanês, pois falava Punjabi. Ele conduziu o veículo floresta adentro e disse-nos que o exército estava por perto e que, portanto, teríamos que ficar ali até a estrada estar mais desimpedida para viajar. O homem que os tinha levado até ali desaparece. As 7 pessoas estão sozinhas na floresta. Passam uma primeira noite na floresta, uma segunda, e depois de 8 dias e 7 noites, tinham esgotado a comida que traziam, que não era muita, já que a viagem que lhes tinha sido prometida não ia durar mais de um dia. Decidiram voltar para trás. Não era possível aguentar mais a fome nem a sede. No caminho de regresso, assaltaram uma carrinha que transportava mercearias para um supermercado e conseguem comer. Mais ou menos restabelecidos, decidem esperar mais um pouco pelo transporte prometido. Finalmente um veículo veio. Era grande e fomos todos atirados lá para dentro. Demorámos 6 horas para alcançar a cidade grega de Salónica. Havia uma casa já ocupada com bastantes pessoas do Bangladesh, Paquistão, Índia e muitos outros países. Eu informei a minha família que havia chegado à Grécia e contei-lhes tudo. Estava tudo bem, não fosse o facto de eles não nos deixarem sair da casa onde nos tinham posto.
Usman e os amigos acabam por escapar desta espécie de prisão em Salónica. Só que agora não têm onde dormir. Estão à mercê das autoridades gregas. Em Salónica, a polícia faz rusgas para encontrar pessoas que entram sem documentos no país. Há muitas organizações não governamentais e os migrantes reúnem-se nos espaços que lhes parecem seguros. E é aí que a polícia os procura. Decidem que têm de sair rápido em direção à Itália. Usman encontra um novo contacto de alguém que lhe pede 3.500 euros para os levar até lá. A família não tem dinheiro, só mesmo para lhe pagar os gastos diários com a comida. Então segue sem guia, num grupo de mais de 100 pessoas. Caminham durante a noite e dormem durante o dia, sempre escondidos. A água para beber é dos rios que vão encontrando. A rota vai da Macedónia do Norte até à Sérvia e daí para a Bósnia-Herzegovina. Da Bósnia-Herzegovina segue até à Eslovénia, depois da Eslovénia para a Croácia e da Croácia para a Itália. A única coisa que eu tinha em mente era pedir a ajuda de Allah e começar esta jornada. As estradas eram assustadoras, incluíam montanhas e florestas e o clima era duro. Chovia torrencialmente, estava cada vez mais frio. Eu não tinha boas roupas de inverno, nem casaco. Fazia um esforço extenuante para continuar. Da Macedónia para a Sérvia, esperávamos por transporte e desta forma alcançámos a Sérvia em 4 horas. Lá acabámos por ficar no campo de refugiados por 2 dias. Eu liguei para casa, informei-os da minha situação, deixando-os preocupados. O meu pai deu-me esperança ao dizer-me para ir para onde quisesse, que eles ajudavam com o dinheiro. Isto deu-me alguma esperança. Acabei por encontrar um hotel barato e por lá fiquei por 5 dias. Também paguei 1.500 euros pela viagem para a Sérvia. Estávamos a ficar em Belgrado, a capital da Sérvia, e lá consultámos o Google Earth. Reparámos que para chegar à Bósnia era necessário atravessar um canal de água. Era um problema. O traficante pedia 800 euros por cada pessoa. Pensámos em tentar nós próprios. Alguns rapazes vieram connosco e tornámos-nos amigos. Éramos 5 pessoas no total e tínhamos powerbanks e telemóveis. Quando chegámos à fronteira percebemos que a corrente era muito forte, que não havia qualquer barco. Esperam 5 dias perto do canal. Quando o nível da água baixou, decidem avançar. Ainda que a corrente estivesse forte, deram as mãos e entraram no rio. De um lado encontra-se a polícia sérvia, do outro a Bósnia. Ambas conseguiam perfeitamente ver o que Usman e os amigos estavam a tentar fazer. De repente, a polícia sérvia começa a gritar: "Voltem para a Bósnia!" E a Bósnia, do outro lado: "Voltem para a Sérvia!" 3 pessoas desistem. A corrente era cada vez mais forte. Usman e um dos primos mantêm-se firmes e entram numas terras agrícolas. Os telemóveis e os powerbanks estão inutilizados devido ao tempo que passaram mergulhados na água. Sem mapas é impossível continuar o caminho. Por isso a solução foi precisamente encontrar um posto da polícia onde se pudesse entregar e pedir asilo. Mas não foi isso que aconteceu. A polícia bósnia encontrou-os antes que eles pudessem chegar a uma cidade maior e pedir asilo. Foram deportados em minutos. Depois disso, levámos um dia a preparar tudo, comprámos um novo telemóvel e tudo o que mais precisávamos e voltámos a tentar. Nesta segunda tentativa tivemos sucesso e viajámos até à cidade de Tuzla, na Bósnia, onde residem muitos muçulmanos. Eles ajudaram-nos bastante, providenciaram-nos novas roupas e dinheiro, arranjaram-nos bilhetes até à capital. Dou graças a Allah pelo facto de eles serem pessoas tão simpáticas. Todos rezaram por nós, de coração, e assim fomos para a capital, a cidade de Sarajevo. E aqui também as pessoas ofereceram-nos ajuda e comida. Compram bilhetes para Bihać, uma cidade na fronteira da Bósnia com a Croácia, onde existem vários campos de refugiados e a partir da qual milhares de migrantes tentam todos os dias entrar na União Europeia. Usman está prestes a chegar a uma das fronteiras mais violentas da Europa. A polícia croata devolve pessoas, mas não faz só isso. Também há centenas de queixas de violência. Bastonadas, pontapés, mordidas de cães, choques com armas de atordoamento. Usman não sabe nada disto. Faz mais um pedido de dinheiro à família.
precisa de continuar a pagar aos passadores de migrantes e os pais voltam a dizer que transferem o dinheiro, assim que ele lhes diga que chegou em segurança à Itália. O guia que arranjou não lhe serve de muito. Tudo o que faz é dizer-lhe que continuem de Bihać, sempre em frente, e que um carro estará à espera deles na Croácia para os levar para a Itália. Era de novo um grupo grande. Seguem o Google Maps e para isso não precisavam de pagar a ninguém, pensava o Osmani irritado. Dormem durante o dia e caminham durante a noite, sempre assim, para evitarem serem apanhados. Mas depois de 7 dias a caminhar, apercebem-se que se não usarem também as horas do dia para encurtar caminho, não vão conseguir chegar a tempo ao local do encontro com o carro que finalmente os levará para a Itália. São apanhados na primeira manhã, em que decidem modificar os horários e de repente estão de novo na Bósnia. Perdemos todos a esperança. Andávamos a beber água das florestas e não tínhamos comida decente. Fomos apanhados mesmo da vez em que o traficante foi connosco, pois havia muitos militares e usavam helicópteros e drones para nos apanharem. Entrávamos preocupados nas florestas. Um dia aconteceu que falámos com um traficante que nos disse que, depois de apenas um dia de caminhada, haveria um grande caminhão para nos levar para a Itália. Pus na cabeça que era apenas um dia de viagem e quando saímos levei apenas uma garrafa de água, juntamente com 3 ou 4 bocados de pão. Se nesse dia não conseguisse, iríamos regressar, sem malas e sem roupas. Na localização combinada, nenhum caminhão apareceu. Esperámos um e depois mais 2 dias. Das 120 pessoas, 23 disseram ao traficante que seguiriam viagem. Nós estávamos nesse grupo de 23. Supostamente, nesse ponto, depois de 3 dias, um outro veículo estaria à nossa espera. Mas todos começaram a dizer que era mentira. Veículo nenhum viria e nós iríamos voltar para trás. Fomos, mesmo assim. Viajámos os 23 quase sem água. Estávamos com muita fome e sobrevivemos à base da água da chuva durante 3 dias. Quando alcançámos a localização que nos tinha sido dada, havia uma estrada. E nela estava parada uma carrinha. O condutor fez-nos sinal. Cautelosamente, 2 ou 3 pessoas iam avançando. O motorista pediu-nos então 1000 euros, mas nós não tínhamos sequer um cêntimo. Algumas pessoas tinham-se juntado recentemente e, portanto, eles ainda tinham algum dinheiro. Tudo junto deu um total de 270 euros. Demos-lhe esse valor, o restante pedimos ao traficante que falasse com o condutor, pois o condutor trabalhava para ele. Iniciámos a marcha, só rezávamos a Deus. Chegam à Eslovénia, nenhum carro para os levar. Estava tudo a repetir-se. Desta vez o contrabandista está com eles. E até ele se mostra desconfiado. Está a nevar e eles não têm roupa quente para o dia, quanto mais para a noite. A ideia não era passarem a noite ao relento, mas passou a noite e ninguém chegou. O frio está quase impossível de aguentar. Estão à beira de uma estrada. Se alguém passar e avisar a polícia, está tudo perdido outra vez. O traficante jurou que se o carro não chegasse nesse dia, o podíamos denunciar e deixar ir preso. Na nossa mente achávamos que esta noite seria uma luta entre a vida e a morte. Nós teríamos lutado a luta, mas graças a Deus que 2 carros chegaram, sentámos-nos em paz e rezamos a viagem toda. Quando chegámos à Itália, esquecemos-nos da fome e do cansaço destes dias de viagem. Ligámos a um amigo, ele veio e levou-nos para a sua casa. O meu primo escolheu continuar a viajar até Paris. Eu quis vir para Portugal. Esta foi a história de Osmani, uma das 5 que vamos contar neste podcast. No próximo episódio vai ficar a conhecer Salima, que se sente francesa, marroquina, argelina, norte-americana, portuguesa e muitas coisas pelo caminho. Sente-se igual a toda a gente, mas os olhos dos outros veem uma diferença que ela não vê quando se olha ao espelho. Este podcast é uma adaptação de alguns diários recolhidos pela Arquivo de Diários, uma associação sem fins lucrativos financiada pelo Fundo Social Europeu e pelo Portugal 2020. O arquivo continua a aceitar receber as memórias autobiográficas de todos os que estiverem interessados em escrevê-las. A sonoplastia da série é de Salomé Rita e a capa foi desenhada por João Carlos Santos e Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Ouça Diários Migrantes em expresso.pt ou em qualquer app de podcast.